Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos dar continuidade ao tema narrativa e vamos falar hoje sobre os elementos dela, sobre os elementos da narrativa. Esse é mais um vídeo para o quadro Mais Literatura, que é aquele espaço aqui no canal onde a gente conversa sobre alguns assuntos literários. Vou deixar a playlist nos cards e na descrição para vocês conferirem outros temas abordados aqui. No vídeo anterior desse quadro, nós comentamos sobre os gêneros literários e o que é narrativa, bem brevemente. E hoje nós vamos começar a falar sobre os elementos da narrativa, que são 5: enredo, personagens, narrador, tempo e espaço. Tem um livro que eu gosto muito chamado Como Analisar Narrativas, da Cândida Vilares, onde ela diz que sem fatos não há história, e quem vive os fatos são os personagens num determinado tempo e lugar. Então eu acho que isso é bem essencial para a gente começar a falar sobre os elementos da narrativa. Bom, não vou conseguir falar sobre todos os elementos da narrativa em um único vídeo, então eu vou dividir. Hoje nós vamos falar sobre o narrador e como a gente pode classificar ele. Antes de começar, a gente precisa saber que não há narrativa sem narrador. Tem que ter alguém para nos contar a história. Seja alguém que observe ou seja alguém que esteja contando a história que está vivendo. Bom, e o narrador pode ter duas funções na história. Ele pode ter o foco narrativo e ele pode também ter pontos de vista. E aí nós vamos então à classificação do narrador. O narrador pode ser observador, que é aquele que é escrito em terceira pessoa. Ele apenas, como o próprio nome diz, ele observa, ele não participa da história. Então, o ponto de vista da história que ele conta, que ele narra, tende a ser mais imparcial. E esse narrador observador, então, escrito em terceira pessoa, ele vai nos contar sobre a história, ele vai narrar a história. Então, é comum a gente ler: fulano fez isso, ela viajou, ela começou a estudar em uma escola nova. Então, ele não está inserido na história, ele está de fora. Um exemplo de narrativa em terceira pessoa, de um livro em que o narrador está em terceira pessoa, em que ele é o observador, é em Crime e Castigo, do Dostoiévski. A gente tem um narrador que vai contando os fatos sem participar da história. Então, ele tem um ponto de vista imparcial, né? Ele não deixa claro aqui sua opinião sobre os fatos da história. Dentro desse narrador observador, a gente pode observar duas características desse narrador observador. Ele pode ser onisciente, que é aquele narrador que sabe tudo da história. Ou ele pode ser onipresente, que é o narrador que está presente em todos os lugares da história. Aí a gente tem também as variantes dentro dessas características aí. A gente tem um narrador intruso, que é aquele que é observador, mas ele quer se meter, ele quer meter o bedelho. Tanto que em Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, a gente tem situações desse tipo, que é o narrador que conversa, que tenta conversar com o leitor. Ele diz assim: caro leitor, aconteceu isso, isso e isso. Meus leitores, fulano e ciclano acabaram fazendo isso. Então, essa chamada que ele dá aos leitores, ele acaba sendo classificado como um intruso. Isso não vai fazer dele um narrador personagem. Algumas vezes pode ser que essa imparcialidade dele acabe cometendo um desvio e ele acabe, nesse momento que ele é intruso, ele acaba julgando, de certa forma, o comportamento dos personagens. E nós também temos o narrador intruso e o narrador parcial, que é aquele narrador que acaba dando a entender que se identificou com alguns personagens, com as características de alguns personagens ou de algum personagem. E como a Cândida destaca no livro Como Analisar Narrativas, o narrador não é o escritor. Ele é uma entidade da ficção. Então, ela diz que o narrador é uma criação linguística do autor. E a segunda classificação para narrador é o narrador protagonista, que é o narrador escrito em primeira pessoa. Então, narrador observador, narrador personagem. Esse narrador personagem, ele vai participar diretamente da história. E é muito interessante porque com o narrador observador, a gente não vai perceber ali um ponto de vista somente, né? Ele vai contar a história e o leitor vai poder analisar os diferentes pontos de vista da história, já que o narrador não impõe nada. Isso não acontece com o narrador personagem, porque a gente lê a história
pela visão de quem conta a história, que é esse narrador de primeira pessoa, né? Ele vai contar a história com base no que ele sente, com base no que ele acha. E por isso ele tem o seu campo de visão limitado. Trouxe para vocês aqui 2 exemplos de livros narrados em primeira pessoa, ou seja, livros que contêm narrador-personagem. Primeiro deles, Dom Casmurro, do Machado de Assis, onde a história é contada pelo próprio Bentinho. Então, vamos pegar o trecho logo do começo para exemplificar essa diferença, né? Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Então a gente percebe logo de cara que o narrador aqui está narrando a história em primeira pessoa. Outro exemplo que eu quis trazer para vocês é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que também é narrado em primeira pessoa. Esse livro contém fatos que aconteceram na vida do escritor e de sua família. Então, é narrado em primeira pessoa também. Bom, é um trecho aqui. Em fevereiro de 2014, nasceu meu filho. Talvez de alguma forma ele vá se lembrar de quando nasceu. Verá fotos e filmes de como era gostoso fazer da minha barriga um tambor e assim vai. Bom, e dentro do narrador personagem nós também temos 2 variantes. Nós temos o narrador testemunha, que vai narrar os fatos que ele vivenciou, e também a variante que é o narrador protagonista, que ele é onde ele é o personagem central da história. Então essa foi uma breve explicação dos tipos de narrador, que eu acredito que a gente já conheça muito bem, mas é interessante conhecer também essas variantes que a gente também pode encontrar nas narrativas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.